Este áudio traz a leitura do artigo Um elogio à arqueologia, o projeto do lixo. Esse artigo foi escrito por Lilian Hatt e publicado em 2021 na Vestígios, revista latino-americana de arqueologia histórica. Um elogio à arqueologia, o projeto do lixo. Nota 1. Introdução. Etnoarqueólogos como William Hatt reconhecem seriamente a verdade por trás do velho ditado: você é o que você come. Na verdade, Hatt parafrasearia essa fórmula para dizer: você é o que você não comeu e jogou fora. Pesquisas arqueológicas pré-históricas e históricas com escavações em buracos de lixo, lixões, latrinas e outros sítios de descarte há muito tempo reconheceram o valor do lixo como evidência cultural material. Em um novo projeto de pesquisa, Hatt, junto de seus colegas estudantes da Universidade do Arizona, aplicou teorias e métodos da arqueologia tradicional a um contexto moderno, isto é, ao refúgio quantificável coletado de unidades domésticas selecionadas em Tucson, no Arizona, durante um período de 3 anos, 1973 e 1976. Partindo da premissa de que, abre aspas, a cultura material não é meramente um reflexo do comportamento humano, mas parte do comportamento humano, fecha aspas, Hatt argumenta que os pesquisadores precisam sondar mais criticamente como os, abre aspas, momentos nos quais teorias sobre como os povos agirão e sobre como a cultura material funcionará dão lugar a eventos reais, às interações observáveis entre pessoas e coisas, fecha aspas. A trivial e pouco observada interação entre pessoas e sua comida, particularmente seus comportamentos quando descartam essa comida como lixo, é um dos nexos críticos que merece estudos da cultura material. O próprio estudo piloto de Hatt, que segue aqui, é particularmente sensível ao problema de como os dados históricos, de todos os tipos, são tendenciosos. Pesquisas anteriores, baseadas em técnicas tradicionais de entrevistas e questionários no âmbito das ciências sociais, sobre a relação entre desperdício de comida e inflação de preços, chegaram à conclusão de que o tipo de resposta proveniente dessas entrevistas estava sempre sujeito às questões concernentes a como elas representam o que as pessoas fazem, o que as pessoas pensam que fazem ou o que as pessoas querem que o entrevistador pense que elas fazem. Confrontado com tais dificuldades metodológicas, Hatt decidiu investigar o lixo, abre aspas, o resultado quantificável do que as pessoas realmente fizeram, fecha aspas. A quantificação ganha lugar de destaque no relatório do projeto de Hatt, não apenas enquanto porcentagem do desperdício direto e da raspagem de pratos que o time de pesquisadores identificou, mas também como dados estatísticos obtidos de setores censitários, tabelas de preços e relatórios de departamentos governamentais. Em sua defesa, para garantir dados estatisticamente significantes em qualquer forma de estudo de cultura material nas ciências sociais, o trabalho de Hatt faz paralelo com as reivindicações de James Detz, Edwin, Henry Glass e Bruce Lahoff. Como veremos, o interesse de Hatt em aplicar estudos de cultura material moderna a comunidades contemporâneas vivas para testar teorias, como a do conceito de estresse, e modelos, como o do conceito de eficiência arqueológicos, desenvolvidos por arqueólogos especializados em sociedades antigas, ampara reivindicações semelhantes a que fizera Robert Asher no capítulo 24 de sua obra Arqueologia das Latas. Finalmente, semelhante à esperança de J. Anderson, a possível contribuição da arqueologia experimental na busca por fontes de energias baratas nos Estados Unidos agrário, Hatt espera que sua pesquisa tenha impacto na responsabilidade das ciências sociais e gestores governamentais, assim como na população em geral, a qual pode aprender mais sobre seus hábitos através das coisas que ela mesma joga fora. Enquanto Hatt não existe similar postura de todos aqueles que investigam artefatos nos Estados Unidos, ele argumenta que, abre aspas, estudos de cultura material moderna podem fornecer perspectivas únicas sobre a natureza da nossa própria sociedade, o que pode tornar técnicas e teorias da arqueologia imediatamente úteis, fecha aspas. Ainda o relatório anteriormente mencionado, cuja versão original apareceu no projeto do lixo, na revista Arqueologia Histórica e a Importância das Coisas Materiais, editado por Ferguson,
William Hatch também escreveu O Projeto do Lixo, uma nova maneira de olhar para os problemas da arqueologia. Além disso, Hatch é coautor, junto com Hughes, da obra O Projeto do Lixo, com uma abordagem não reativa. Lixo entra, lixo sai, na revista Pesquisas e Serviços de Consultoria da Mapper, no relatório técnico 2. E é também professor do Departamento de Antropologia da Universidade do Arizona. Desde que o homem descobriu seu primeiro chopper, nota 5, suas próprias criações têm sido o seu meio mais importante para lidar com o meio ambiente. Problema após problema tem sido resolvido com uma solução material. Inovação tecnológica foi sobreposta à inovação tecnológica, até o homem estar agora completamente emaranhado em uma rede material de sua própria criação. Estudar qualquer aspecto do comportamento humano em qualquer lugar é estudar sua posição nessa rede. Esse truísmo raramente tem sido levado a sério no estudo dos sistemas comportamentais modernos. Os analistas e gestores de nossa sociedade basicamente estão divididos entre aqueles que estudam o que as pessoas dizem que fazem e às vezes como elas realmente se comportam em ambientes controlados, e aqueles que inventam, estudam e modificam as coisas materiais. Com frequência, quando o problema envolvendo a interação entre pessoas e objetos surge, as soluções saem em dois cursos separados. Um baseado em inventar ou modificar coisas sem cuidadosamente considerar o comportamento relacionado, o outro baseado em tentativas de descrever e modificar as ideias e ações das pessoas, sem pensar muito na natureza dos objetos associados. Os dois cursos se articulam em certa medida no desenvolvimento de produtos e pesquisas de mercado de empresas privadas. Nenhum pode ser efetivo sozinho, como pode ser visto no mar de reformas urbanas desastrosas que inundam nossa sociedade. Os estudos dos sistemas comportamentais modernos, que precisam de conhecimento acumulado em nossa sociedade, encontram-se no ponto em que todas as teorias sobre como as pessoas agirão e sobre como a cultura material funcionará dão lugar a eventos reais e às interações observáveis entre as pessoas e as coisas. Tal contribuição não parece vir dos cientistas sociais modernos, que frequentemente ignoram a cultura material, talvez porque tenham muitas pessoas com quem conversar. Pode, por outro lado, surgir de uma disciplina derivada do interesse pelas relíquias do passado. A arqueologia, por conta do acidente histórico de que todas as pessoas que desejam estudar estão mortas, foi forçada a olhar para as coisas materiais no contexto de sua relação com o comportamento humano. Diante disso, arqueólogos têm começado a descobrir que a cultura material não é meramente um reflexo desse comportamento, mas parte dele. Podem os arqueólogos treinados para estudar a interação entre as pessoas e suas redes materiais no passado contribuir significativamente para os estudos mais que necessários sobre a nossa sociedade contemporânea? O pioneiro da arqueologia, Amy Harry, gosta de dizer ao seu público, abre aspas, se você quer saber o que está realmente acontecendo em uma comunidade, olhe para seu lixo. Fecha aspas. O projeto do lixo, nota 6, da Universidade do Arizona, incorporou a fala de Harry para fornecer um exemplo de como arqueólogos podem contribuir com novas percepções para a compreensão de problemas contemporâneos. Em adição a esse objetivo, o projeto de lixo na tradição da arqueologia busca testar métodos e teorias da pré-história em uma sociedade familiar em andamento. Para implementar esses objetivos, nos últimos 3 anos, o projeto do lixo tem analisado o refúgio quantificável coletado em unidades domésticas em Tucson, Arizona, para descrever os correlatos sociais na gestão de recursos urbanos modernos. Nota 7. A resposta geral para a possibilidade do projeto do lixo contribuir significativamente para os estudos sociais modernos pode ser resumida em uma avaliação dada por uma grande e prestigiada fundação de fomento. Abre aspas. A Fundação dedica seus esforços ao apoio à pesquisa de ciências sociais sobre problemas em nossa sociedade. Lamento informar que a análise do refúgio doméstico não se enquadra no nosso escopo de nosso atual programa de financiamento. Nós apenas apoiamos pesquisas. Fecha aspas. Apesar desse tipo de reação, os estudantes voluntários e a equipe do projeto do lixo têm permanecido convencidos de que a arqueologia pode contribuir para o conhecimento de nossa sociedade. O projeto de estudo preliminar do efeito da inflação no desperdício de alimento fortaleceu essa convicção. O atual
O atual crescimento vertiginoso do custo da comida para consumidores estadunidenses requer um esforço combinado para avaliar práticas que desperdiçam recursos alimentares no nível doméstico. Pouco se sabe sobre o descarte de alimentos em nível doméstico nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, embora os alimentos descartados tenham sido considerados o maior recurso alimentar inutilizado do mundo. Se o descarte de alimentos domésticos puder ser parcialmente reaproveitados, mais recursos alimentares gratuitos com potencial de salvar vidas no exterior e economizar dinheiro estariam disponíveis, evitando preços crescentes para o consumidor em casa. Com frequência, estadunidenses tentam resolver seus problemas concentrando todos os seus esforços no desenvolvimento de inovações tecnológicas. Abordagens alternativas, entretanto, são necessárias para suplementar pesquisas tecnológicas. Para chegar à real raiz do problema dos recursos descartados a nível doméstico, os correlatos sociais do desperdício de comida devem ser identificados e estudados em diferentes contextos. Isso não é uma tarefa fácil. As limitações das técnicas tradicionais de entrevistas e questionários apresentam problemas de precisão na coleta acurada de dados sobre o comportamento do descarte de alimentos em nível doméstico nos Estados Unidos. O conceito de desperdício de comida é carregado de implicações morais. Poucos estadunidenses gostam de admitir que eles descartam comida desnecessariamente, e a mera participação desses cidadãos em um estudo de comportamento de desperdício certamente influenciará os resultados. Como consequência, somente alguns estudos sobre o descarte de alimentos foram realizados. Por exemplo, no final da década de 1950, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, nota 8, desenvolveu alguns pequenos estudos sobre o descarte de alimentos domésticos, utilizando registros de pesagem de alimentos descartados de posse de alguns de seus voluntários entrevistados. Nota 9. Eles usaram pequenas amostras não representativas e os autores notaram que o comportamento dos entrevistados foi alterado pela participação no estudo. O que é necessário, então, é um modo de estimar o descarte de comida que não seja reativo, que não afete o comportamento dos sujeitos observados. Nota 10. O projeto do lixo desenvolveu uma nova abordagem para estudar o descarte de comida. Nota 11. Durante os últimos 2 anos em Tucson, no Arizona, o projeto tem registrado os restos quantificáveis do consumo e descarte de alimentos no lixo doméstico de amostras de setores sentenciários estratificados pelo Censo dos Estados Unidos e outros dados relacionados à renda e etnicidade. A vantagem de analisar o refúgio da unidade doméstica é óbvia. Dados de entrevistas são sempre sujeitos a questões como: eles representam o que as pessoas fazem, o que as pessoas pensam que fazem, ou o que querem que o entrevistador pense que fazem. Em contraste, o lixo é o produto quantificável do que as pessoas realmente fizeram. Agora que o problema e o método foram delineados, o desafio passa a ser não somente analisar uma significativa situação comportamental atual, mas fazê-la em contexto que mantenha uma preocupação arqueológica com profundidade temporal significativa. O conceito de estresse é um termo comum na arqueologia atualmente e tem sido aplicado a quase todas as situações de mudanças em larga escala ou longo prazo. Com os dados do descarte de alimentos, pode ser possível testar a utilidade do conceito de estresse no âmbito da rápida flutuação econômica e comportamental atual. Modelos arqueológicos sugerem que, no nível de sistema comportamental, o estresse cria mudanças em ações, selecionando de todos os padrões de comportamento disponíveis aqueles que enfrentam inicialmente novos problemas de modo mais efetivo. No nível individual, uma vez que as mudanças no comportamento são necessárias para a adoção de padrões de sucesso, modelos arqueológicos de estresse sugerem que variações aumentarão na maioria das partes constituintes do sistema enquanto a mudança estiver ocorrendo. Portanto, será proposto aqui que, em um nível individual, existem 2 fases principais na mudança devido ao estresse: elevada variedade de atividades individuais durante o estresse inicial, seguida com o tempo, por variedade geralmente reduzida em atividades individuais, à medida que o estresse diminui, ou conforme as pessoas se adaptam com sucesso a isso e começam a rotinizar suas ações. Talvez a conclusão mais interessante dos estudos arqueológicos de reação ao estresse no passado seja que, a longo prazo, as mudanças no comportamento podem ser conscientemente voltadas para a homeostase. Nota 12.
para a estabilização de padrões passados e frequentemente terminando em mudanças que fazem o inverso e criam o inesperado. Nota 13. Será que a mesma ironia de reações contraproducentes se mantém verdadeira se aplicada a curto prazo? Por exemplo, durante mudanças no comportamento individual na fase inicial do estresse? Essa questão tem ramificações que são relevantes para o nível atual de desperdício de comida nos Estados Unidos. Um simples modelo de eficiência do comportamento atual sugeriria que, sob estresse econômico, pessoas descartariam menos comida. Uma sugestão alternativa deriva da hipótese do estresse em arqueologia. A variação pode ser definida, nesse caso, em termos do número de diferentes tipos e quantidades de itens que uma família compra em um período definido. À medida que as pessoas sob estresse econômico, devido ao rápido aumento dos preços, mudam de hábitos, que não são mais acessíveis para uma nova e desconhecida forma de comportamento de compra, a variedade pode aumentar. Essa variedade de insumos domésticos provavelmente levará ao aumento do descarte de alimentos. Por exemplo, novas formas de compra a granel podem conduzir ao armazenamento impróprio, resultando em deterioração e descarte em massa. Alimentos e receitas desconhecidas podem produzir resultados de descartes desconhecidos. Isso sugere que uma primeira reação ao aumento do estresse econômico será o aumento do descarte de alimentos. Além disso, pode ser sugerido que, conforme o nível de estresse se estabiliza ou diminui, as pessoas serão capazes de rotinizar seus experimentos bem-sucedidos ou retornar aos padrões antigos. Como resultado, a variedade do descarte de alimentos diminuirão. A eficiência alternativa e as expectativas de estresse podem ser testadas com os dados do lixo. Esses dados, de fato, permitem realizar 2 testes independentes, um envolvendo carne bovina, o outro basicamente outros alimentos. Essa distinção pode ser feita com base em aumentos diferenciais de preços associados a alimentos entre 1973 e 1974. Na primavera de 1973, quando os dados sobre desperdício de alimento foram pela primeira vez registrados de forma sistemática, uma crise da carne bovina foi amplamente divulgada. A carne bovina estava escassa e os preços pareciam exorbitantes. Durante a primavera de 1974, a carne era fácil de ser obtida e os preços levemente mais altos. Portanto, com base na expectativa de eficiência, o desperdício da carne bovina deveria ter sido baixo durante 1973 e talvez maior em 1974. O modelo de estresse arqueológico prevê o oposto. Alto desperdício de carne bovina durante a escassez de 1973 e menor desperdício durante a fartura de 1974. Para avaliar essas proposições, foram registrados dados de insumos de desperdícios alimentares provenientes do refúgio de 226 unidades domésticas coletadas de 18 setores censitários, em grande parte durante o período de fevereiro a junho de 1973, e de 392 unidades domésticas coletadas de 19 setores censitários entre fevereiro a junho de 1984. O refúgio doméstico, aleatoriamente selecionado dentro de amostras de setores censitários, foi coletado pelos encarregados do Departamento Sanitário de Tucson e rotulado pelo setor responsável pela proteção do anonimato. A análise foi conduzida no pátio do Departamento de Manutenção Sanitária por estudantes voluntários sob supervisão do diretor de campo. Os dados dos insumos alimentares vieram das embalagens e, portanto, não incluíram itens como vegetais frescos que vêm em embrulhos sem marcas. Descarte de alimentos foi definido como restos alimentares de outrora que uma vez foram comestíveis, tendo sido registrados por peso. Nenhum osso, gordura, casca de ovo, pele, casca de vegetais, exceto de batatas, coberturas e assim por diante foram incluídos na categoria. Trituradores de lixo, refeições consumidas longe de casa, sobras de comidas para alimentação de animais de estimação, lareiras, pilhas de compostagem e recipientes para reciclagem, todos influenciam os dados adquiridos da lixeira. Contudo, essas tendências operam em uma direção. Elas reduzem a quantidade de refúgio. Portanto,
Dados do lixo podem ser interpretados com confiança, representando níveis mínimos de consumo e desperdício de alimentos na unidade doméstica. Com base nisso, segmentos de população podem ser comparados e mudanças podem ser observadas no intervalo de tempo determinado. O descarte de alimentos foi classificado em duas categorias. Primeiro, desperdício direto, que é definido como a quantidade significativa de um mesmo item, por exemplo, um bife inteiro e cru, meio pedaço de pão ou meia lata de frutas. E segundo, raspagens de pratos difíceis de reaproveitar, que representaram alimentos comestíveis em quantidades inferiores a 30 gramas ou restos não identificáveis de refeições cozidas. Assumindo que o desperdício direto é mais fácil de minimizar do que raspagens de prato, um teste de modelos alternativos pode ser realizado em termos de taxas de desperdício direto. O modelo de estresse arqueológico, por exemplo, supõe que, primeiro, o alto desperdício deveria se correlacionar com as primeiras tentativas de reagir à subida de preços. Segundo, o baixo desperdício se correlacionaria, geralmente, com preços estáveis ou em queda. E terceiro, haveria maior desperdício direto de carne bovina em 1973 do que em 1974. E quarto, haveria menor desperdício direto de outras comidas em 1973 do que em 1974. O Departamento de Pesquisa Econômica e de Mercado da Universidade do Arizona reportou que em Tucson o custo para pôr comida na mesa foi, em média, 10% maior na primavera de 1974 do que na primavera de 1983. Os dados do projeto do lixo para os mesmos períodos indicam que, apesar do total de alimentos descartados permanecer razoavelmente constante, em torno dos 9% dos insumos alimentares, a porcentagem de descarte de comida, como raspagem de pratos, diminuiu, enquanto a porcentagem de descarte na forma de resíduos subiu de 55% dos alimentos descartados em 1973 para mais de 60% em 1974. Em alguns setores comunitários, o desperdício direto pulou de cerca de 50% dos alimentos descartados para mais de 80%. Assumiu-se aqui que o desperdício direto pode ser mais facilmente evitável através do esforço consciente do que o tipo de descarte de alimento classificado como raspagem de prato. Se essa suposição estiver correta, a tendência em direção ao aumento do desperdício direto, como proporção do descarte total de alimentos, nas amostras das unidades domésticas do projeto do lixo, representa uma tendência no sentido de uma maior ineficiência na utilização dos recursos alimentares, mesmo durante o período do aumento dos preços de comida e de estresse econômico. Os níveis de desperdício na maioria dos alimentos seguem essa tendência. Por exemplo, embora o preço de frutas e legumes estivesse em média 18,5% mais alto na primavera de 1973, o desperdício direto de frutas e vegetais não diminuiu. Na verdade, o desperdício direto aumentou de 16,5% de insumos alimentares de frutas e legumes para 18,5% dos insumos da unidade doméstica. O total de insumos alimentares de frutas frescas e legumes diminuiu para 19% entre a primavera de 1973 e a de 1974. Todavia, o custo do desperdício direto de frutas frescas e legumes, baseado na extrapolação das unidades domésticas do projeto do lixo, para as 110 mil unidades domésticas de Tucson, foi provavelmente $73.000 mais alto na primavera de 1974 do que na de 1973. Os custos e o desperdício direto de carne bovina mostram uma tendência quase oposta a outros alimentos. Em média, os preços da carne bovina subiram apenas 5% na primavera de 1974 em relação aos preços na primavera de 1973. De fato, durante o mês de abril de 1974, os preços da carne bovina também estavam 3% mais baixos que os preços do seu ano anterior, e em maio eram quase idênticos. Como resultado, é um tanto surpreendente que em 1983 o peso de carne bovina desperdiçado nas amostras domésticas representou 9% do insumo de carne. Em 1974, somente 3%. O desperdício de carne bovina foi, portanto, quase 3 vezes maior nas unidades domésticas amostradas em 1973, durante a escassez, do que em 1974, durante o período de maior abundância de suprimentos de carne bovina.
Usando as quantidades reais de carne bovina desperdiçada e extrapolando nossas amostras de unidades domésticas para toda a Tucson, US$ 732 mil a menos de carne bovina foram provavelmente desperdiçados na primavera de 1973 do que na de 1974. Portanto, com base nos dados do projeto de lixo, o desperdício direto parece estar, ao menos em curto prazo, correlacionado com a direção das mudanças nos preços. Pode-se concluir temporariamente que, à medida que os preços aumentam para mercadorias específicas, o desperdício direto dessas mercadorias sobe, e conforme os preços se estabilizam, o desperdício se estabiliza ou diminui. Por mais clara que essa conclusão pareça, em qualquer estudo unidimensional existem muitos fatores conflitantes. Por exemplo, a redução do desperdício de carne bovina e uma diminuição geral no total de alimentos ingeridos, mas que compensou financeiramente aumentos no desperdício direto de outros itens. Como resultado, as reações ao estresse no custo da comida culminaram na diminuição de mais de US$ 500 mil no custo do desperdício direto na primavera de 1974, em relação à de 1933. A questão da relação multivariada do preço da carne bovina e de outros alimentos e o custo do desperdício para a inflação ainda permanecem abertos. No entanto, muitas implicações e outras problemáticas podem ser delineadas a partir dos resultados preliminares do projeto do lixo, que tendem a estar de acordo com o modelo arqueológico de estresse sistêmico. Usando o censo de 1970 dos Estados Unidos e outros dados, correlatos sociais podem ser relacionados ao desperdício de alimentos no nível do setor censitário. O desperdício direto provou ser o mais alto, entre 70% e 85% do desperdício de alimentos, entre os setores censitários sem unidades domésticas, ou menos de 20% das unidades abaixo da linha da pobreza. O desperdício direto foi muito mais baixo, entre 50% e 70% do descarte de alimentos em setores censitários, em que mais de 20% das unidades domésticas estava abaixo da linha da pobreza. O aumento entre 1973 e 1974 no desperdício direto de alimentos foi menos abrupto nos setores censitários com mais unidades domésticas pobres, e, de fato, em algum desses setores o desperdício direto diminuiu. Uma implicação disso, do ponto de vista arqueológico, é que, para setores censitários de baixa renda, o estresse econômico não é nada novo, e que poucos esforços a novas aquisições e preparações resultam do aumento desse tipo de estresse. Isso leva a outro ponto importante. Para a maioria dos setores censitários, a evidência total para a entrada de alimentos nas unidades domésticas caiu em 1974 em relação aos níveis de 1973. No entanto, não houve mudanças significativas nos padrões de entradas nos setores censitários sem unidades domésticas pobres. Mas houve mudança para as unidades domésticas em setores censitários em que mais de 20% das unidades estavam abaixo do nível de pobreza. A entrada de alimentos ricos em proteínas nessas unidades diminuiu drasticamente. Carne, peixe, aves, ovos, queijo e nozes. Em alguns setores, em mais de 30%. Novamente, a implicação é que os bairros mais pobres, onde o estresse econômico tem sido um fator constante, pouco podem fazer para se ajustar aos aumentos, exceto cortar alimentos caros, como carne, peixe ou aves. Como outros estudos arqueológicos, sempre há algumas surpresas. Uma foi fornecida por um conjunto de setores censitários, nos quais 20 a 40% das unidades domésticas estavam abaixo da linha da pobreza e mais de 65% dos residentes eram mexicanos-americanos. A entrada de alimentos permaneceu com os mesmos níveis verificados em 1973 e o desperdício direto diminuiu de 75% para 56% no total de desperdício alimentar. Esse mesmo conjunto de setores censitários também exibiu uma maior entrada no total de alimentos por unidades domésticas do que qualquer outro segmento de população, uma descoberta que não é surpreendente devido ao tamanho relativamente grande das unidades domésticas nesse subgrupo. Portanto, o segmento da população que aparentemente estava se tornando mais eficiente em termos de comportamento do desperdício também estava administrando uma parte proporcionalmente grande dos recursos alimentícios. As implicações específicas aqui não são claras, exceto para identificá-lo como um grupo importante para um estudo futuro. Através do tipo de análise proposto nesse estudo, pode ser possível identificar comportamentos e os correlatos
socioculturais que resultam em uma maior ou menor eficiência no uso dos alimentos no nível da unidade doméstica. Tais informações seriam valiosas para a formulação de políticas e programas e para as pessoas que têm de lidar com os preços que crescem vertiginosamente. Finalmente, como informação adicional, um outro correlato para o estresse pode ser mencionado. Houve apenas um produto cujo consumo aumentou dramaticamente entre 1973 e 1974. Bebidas alcoólicas, em 1974, representavam entre 15% e 25% por volume do total de alimentos e bebidas consumidas nas amostras das unidades domésticas. É interessante notar que os conjuntos de setores eficientes parecem beber mais cerveja em casa. Embora os dados e inferências acima estejam super simplificados e sejam altamente especulativos, eles estabelecem as bases para hipóteses significativas que necessitam de testes rigorosos, avaliações e expansões no futuro. Essa contribuição baseia-se no fato de que o projeto do lixo conseguiu, de forma muito preliminar, produzir os únicos dados quantificáveis disponíveis sobre alguns correlatos sociais de desperdício de alimentos e de relação entre desperdício de alimentos e estresse econômico. Nota 14. No entanto, para os problemas atuais, o sucesso de um projeto não pode ser medido somente a partir de seus resultados propostos, mas deve ser medido também pelo interesse que cientistas sociais responsáveis e planejadores governamentais demonstram sobre os resultados, e por sua distribuição às pessoas que, com esses resultados, podem aprender mais sobre os próprios comportamentos. O projeto do lixo recebeu algum interesse de pesquisadores e considerável publicidade na imprensa, mas grande parte dessa cobertura foi baseada na visão da análise do lixo como uma exibição da esquisitice da semana acadêmica. Assim, a imagem é um importante trunfo para o projeto chamar a atenção às suas contribuições reais, e recentemente essas contribuições foram levadas mais a sério. Em 23 de janeiro de 1975, o projeto do lixo alcançou milhões de unidades domésticas estadunidenses como assunto de uma reportagem no NBC News. O projeto também tem fornecido dados para artigos sobre educação ao consumo e notas em revistas de grande circulação, como a Harper's e a Macau's, e em públicos mais especializados, como o Consumismos. Os resultados do projeto foram inclusive submetidos a pôsteres impressos pela rede de supermercado Stop and Shop. Finalmente, a equipe do projeto do lixo está programada para testemunhar perante o Comitê de Nutrição e Necessidades Humanas, nota 15, do senador George McGovern. O objetivo deste artigo não é exigir que todos os arqueólogos tentem ser relevantes ou preocupados com o estudo da relação entre cultura material moderna e comportamento. Seu único objetivo é tentar mostrar o que arqueólogos podem potencialmente extrair dos estudos da cultura material moderna. Primeiramente, os estudos de cultura material moderna em sociedades vivas podem ser usados para testar teorias e métodos arqueológicos. Mesmo que os materiais mudem, proposições na forma de leis e a maioria das outras hipóteses arqueológicas deveriam ser tão testáveis hoje como no passado. O mesmo deve ser verdadeiro para métodos arqueológicos de amostragem e análise. Em segundo lugar, os estudos de cultura material moderna podem fornecer novas e únicas perspectivas sobre a natureza de nossa própria sociedade, que podem tornar técnicas e teorias da arqueologia imediatamente úteis. Por mais de um século, arqueólogos têm recuado os limites da profundidade temporal da relação entre comportamento e cultura material. Nos últimos anos, os especialistas nos primórdios da história humana estenderam essa interação para 2 milhões de anos antes de Cristo, enquanto a arqueologia histórica e a etnoarqueologia fizeram contribuições em direção a outro extremo da linha do tempo. Agora é possível usar uma perspectiva arqueológica para estudar o presente a partir de como ele se desdobra, definindo assim a arqueologia como uma disciplina que estuda a relação entre as pessoas e as posses em todos os tempos e em todos os lugares. A aquisição, o uso ou consumo e o descarte de coisas materiais são tão parte do comportamento humano quanto a fala. Por meio do estudo dessas atividades e de seus remanescentes, arqueólogos podem nos relacionar com os nossos ancestrais no passado e preencher a lacuna desde os primeiros fabricantes de ferramentas até nossas próprias latas de lixo. Eu sou a Júlia Vitória Campos e gravei esse áudio para o projeto Feito para Escutar, diversificando o acesso à leitura através da produção de audiotextos de arqueologia e antropologia.
Esse projeto é coordenado por professoras do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG, com apoio do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, através do edital PIPA 2024. Consulte o guia de audiotextos do nosso projeto para saber mais sobre nossas escolhas.